Boa noite, pessoal. Hoje é dia 4 de maio, segunda-feira. A gente está preparado aqui para gravar mais um evangelho para o pessoal do Naufé. E hoje eu trouxe uma amiga nova que vocês não conhecem, é a Herô. Herô, dá boa noite para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria imensa estar com vocês e, através desse canal que nos aproxima, podermos juntos compreender as orientações do Evangelho. Estou muito feliz. Está com a Lu e o Gente, Júnior. a Herô é pessoa importante, viu, gente? Ah, quem disse? É qualquer uma, não. A Herô, ela tá falando com a gente lá de São Miguel Paulista, né? Isso. E atualmente, me corrige se eu estiver errada, a Herô é secretária da USE Regional São Paulo, né? Não, é assim, olha. Estou errada. Vamos lá para a lista. Então, sou trabalhadora do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui no Jardim Helena de São Miguel Paulista. Estou como vice-presidente da USE Distrital de São Miguel Paulista. Não sabia. E como segunda secretária da USE Estadual. Fraca não. Oxente, menina. A Herô, gente, é assim, todo evento que vai ter, eu pergunto, Herô, o que tá rolando? Aí ela me ajuda, né, Herô? É verdade. Esse ano estávamos previstos para ter o congresso agora em junho, mas com tudo isso, tudo foi suspenso, né? Pela USE regional, nós teríamos o terceiro Encoesp, também foi suspenso, mas olha, a boa notícia é que o congresso será em 2021, em junho, isso é uma ótima notícia, será lá no Tauá mesmo, e nós estamos aguardando tudo isso passar para a retomada dos preparativos. E também uma boa notícia, né, que apesar de tudo isso, nós não estamos parados, né? Exatamente. Olha, gente, nós estamos trabalhando mais, tanto que daqui a pouco tem outra reunião eletrônica, Lu. Então vamos acelerar aqui. Nós temos daqui a pouco, mas eu falei, não, eu entro na reunião, não tem problema, mas o pessoal se aproximou mais. Toda essa situação fez com que as pessoas se organizassem e estamos estudando mais o Evangelho, fazendo mais o Evangelho em casa, porque não podemos sair, então o Evangelho é feito em casa. Né? Descobrindo outras formas de agregar a equipe da nossa casa, os trabalhadores e frequentadores da nossa casa, da USE distrital, da USE regional, que agora também fazendo reunião semanalmente, né? Da estadual, que também já fazíamos reunião semanalmente, e agora está mais ainda, olha, passou um zap agora há pouco, precisamos resolver um assunto, vamos nos reunir. Tudo é assim. Bobeou, tem reunião. Exatamente. E o que é bom que todo mundo, aos domingos nós temos feito evangelho, né, com a equipe da estadual, para agregar, porque um está lá em São José do Rio Preto, outro está em Sorocaba, outro está em Limeira, né? O presidente em São José dos Campos, o Valteno, outro secretário lá em São Bernardo do Campo, outro secretário em Sorocaba. Então, nós fazemos o evangelho para nos mantermos aí sempre unidos, né? Herô, última coisa que eu vou falar antes da gente começar o evangelho é para você dar parabéns para o pessoal da estadual, porque eu participei lá do evento da infância, achei incrível e assisti, né? também o treinamento do Connect. Meu, muito Foi legal. Ótimo. Parabéns, eu viu? assisti os dois e gostei da sua pergunta. Quando você perguntou assim, gente, eu trabalho com o pessoal da periferia, me ajuda. Aqui não tem internet, não. Aqui não é assim. Mas manda um abraço para eles, tá, E? Eu digo sim, pode deixar. O pessoal do Departamento de Tecnologia da Informação, junto com o Departamento de Infância, desenvolve um trabalho maravilhoso. Gosto muito da maneira como eles fazem as coisas, né? E eu acompanhei também sexta-feira, mas tinha tanta gente que não dava para cumprimentar separadamente as pessoas. Mas eu vi que você estava lá e gostei da sua pergunta. Meus amigos, me ajudem! O que eu faço? Muito bom. Então vamos lá, E.
Gente, Então vamos lá. hoje a gente separou 2 itens do capítulo 8, que é Bem-aventurados os puros de coração. Tá, E? Aí a gente vai lendo e É. comentando. Tá bem, você começa, eu começo? Vou A começar, partir do tá? item 1? Ah, tá Isso. bem. Então vamos lá, ó. Sim. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Ai, não é lindo? Lindo. Vamos continuar a leitura, então? Vamos, lê aí para nós, E. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Então, E, nessa primeira parte aqui, né, Jesus compara os homens às crianças, né? Isso. Falando que a gente precisa ter a humildade e a simplicidade da criança, sem a arrogância do adulto, né? A presunção, né? Esse monte de preconceito que a gente vai desenvolvendo, né? E aí aquela imagem de Jesus acolhedor, né? De Jesus que vê na criança a semente da árvore que ela vai ser, né? Porque as crianças são isso, né? São sementes que Deus nos deu para que a gente oriente, né? Para que no futuro sejam homens bons. Verdade. E veja, é uma oportunidade bendita para o espírito reencarnante, porque tem a oportunidade de receber novas influências, o alimento espiritual renovado, dele mesmo se renovar. Né? Ele veio aí, de repente, de uma reencarnação difícil, aí passa pela infância, tem o período do refrigério. Quantas histórias nós já ouvimos de que o profundo amor de quem cuida dessa criança é capaz de transformá-la. Certa vez eu li num texto a respeito de um assunto muito difícil, que é a psicopatia infantil, né? Mas ali dizia que aquela mãe, aquele profundo amor que aquele espírito tinha por aquele espírito reencarnante, foi capaz de corrigi-lo nos mínimos detalhes com tanto amor, com uma profundidade tão grande que transformou essa criatura e fez com que, ao crescer, não desenvolvesse, de repente, aí, características indesejáveis para a sociedade que vivia. Então, olha, eu achei isso fantástico, porque nos ensina
o poder da transformação e o quanto o espírito reencarnante precisa desse momento para se refazer. E nos desperta para a nossa responsabilidade. Sim. Junto a elas. E como Deus faz tudo certinho, né? Ele manda os nossos irmãos que podem até ter sido nossos desafetos, nossos inimigos, né? Na condição de um bebezinho, né? E diante daquele ser, a opção que você tem é se render, né? Eu não tenho outra opção. Né? Você se rende e a partir dali você vai construindo essa história de amor, né? Nem sempre é assim, né, E? Às vezes é mais complicado a história Às de vezes, pai, sim. mãe e filhos. Às vezes sim. Mas quando um está desperto, essa possibilidade acontece. E aí é possível transformar os laços que unem. Olha como é difícil não nos rendermos à fragilidade de um bebezinho que lhe é posto no colo. A nossa voz muda, o nosso jeito de falar muda. Ai, 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 ai. Só falta babar. Então, nós temos esse instinto de proteção, quer estejamos reencarnados como homem ou mulher, não importa. Ao nos depararmos com a fragilidade daquele pequenino, pequenina, meu Deus, desperta algo em nós que nós nem sabíamos que tínhamos em nós. Que estava lá dentro. Eu gosto muito disso. Bom, mas aí lá vou eu sonhar já com a evangelização, né? Aí chega a criança tudo crescidinhas para nós. Que desafio maravilhoso. Sim. Porque ela olha nos nossos olhos e desafia, propondo, e aí parece que vem assim como uma cachoeira de possibilidades para que possamos conversar e atingir essa criança, envolvê-la e trazê-la para o Evangelho. Emocionante, eu só não posso chorar. Chorona. E é um aprendizado, né? Porque eu já tive dificuldades na evangelização, sabe? Às vezes chegam crianças que realmente nos desafiam e que você não consegue tocar, né? Mas aí com paciência, né? Com persistência, você vai achando o caminho, né? Para se entenderem, né? E para construir ali uma pequena relação, né? Porque a evangelização infantil também é uma relação de amor, né? É verdade. E principalmente quando trabalhamos com crianças que têm um reinício difícil, nós deparamos com isso. Sim. Que não tem aquele carinho de mãe, carinho de pai, que ele demonstra a sua necessidade através das piores maneiras que possamos imaginar. Anda por todo o salão, por baixo de todas as cadeiras, faz bagunça, derruba o outro. E o que aquela criatura queria é ser pega no colo. Pois é. E aí, quando você pega isso, aconteceu comigo. E quando você pega essa criança no colo, ela treme por dentro, ela abraça com tanta força que aí conseguimos enxergar que o comportamento inadequado, a criança briguenta, tem aí um fundo de alguém que está clamando por socorro. Sim. E o centro espírita é o local para isso, né? Para atender essa necessidade, né? Para acolher esse espírito. É verdade. E nós temos um período com eles. Pequeno, né? Essa criança que aconteceu isso, hoje já é um jovem de 17 anos. Talvez se nós não estivéssemos ali para dar esse acolhimento, para dar esse abraço, talvez hoje tivesse uma vida um pouco diferente, talvez, não sabemos. Mas o importante é que nós doamos o que tínhamos de melhor naquele momento e deixou fluir. Deixou a semente romper a casca e germinar, né? Que pudesse crescer. É isso mesmo. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Tá bem. Vamos ler então o item 4, mas eu vou parar no meio para a gente não se perder. Tá bem. Então vamos lá. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é?
tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. Essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. A gente acabou adiantando, né? É verdade. É que é tão empolgante esse capítulo, a gente se envolve tanto e deixa a emoção fluir que a gente se adiantou. Vou ler mais um pouquinho, então. Isso. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono. Ai, me perdi, peraí. Numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Ó, você vê, essa é uma questão tão interessante que nós sabemos que chega um determinado momento em que o espírito reencarnante vai retomar a sua bagagem do espírito imortal que é. Se ele tem ali aquela estrutura renovada, se ele foi evangelizado, lhe foi as lições do Cristo lhes foram apresentadas de maneira carinhosa e ele vai comparar o que é correto e o que não é. E já começa aí o exercício do livre-arbítrio para esse espírito reencarnante, né? Nós sabemos que nem todas as crianças têm essa possibilidade, mas nós temos uma reencarnação inteira para auxiliar, né? E ele vai sempre ter, ele precisa ter esse ponto de referência. E a infância é isso tudo para nós, né? Aí, quais as memórias mais doces, né? Nós costumamos brincar. Então, principalmente na nossa idade, né? Vamos lembrar daqueles desenhos que passavam. Nós sobrevivemos a tudo aquilo, né? Outro dia eu vi assim, vovô viu a uva. Eu falei, Jesus, eu assisti esse desenho. Mas era tão simples e me remete assim aquelas tardes de outono que eu sempre gostei muito, no jardim. Aí tinha minha mãe, tinha a vizinha que eu chamava de vó, e nós assistíamos desenho ali e depois íamos comer um bolinho, tomar chá. Isso por causa de um desenho. Então nos remete a lembranças felizes que nos dão a sustentação hoje. Então isso é imprescindível. Essas memórias felizes nos auxiliam muito e que na infância nós simplesmente nos divertimos. Tudo é diversão. É verdade. Eu pensei aqui, né, nessa questão da preparação do espírito para uma nova encarnação, né, que Deus é sábio e faz tudo direitinho, né? Então, a gente esquece tudo, né? Para começar de novo, mas a gente esquece entre aspas, né? Porque tudo que fomos, tudo que aprendemos está aqui, né? Está armazenado para que a gente vá resgatando aos poucos, né?
E aí Sim. você falou da infância, né? E a importância da gente usar esse período da vida do espírito, né, para plantar o Evangelho de Jesus, né? As lições morais, né? Para que quando a criança chegue à adolescência, ele já tenha essa base, né, para sua vida. Tem essa referência. Nós sabemos que a fase dessa transformação não é simples para espírito algum, mas tendo essa referência e sabendo que tem o porto seguro, o espírito conseguirá passar por ela, talvez até de maneira mais tranquila, tendo a liberdade de apresentar os seus conflitos, as suas dúvidas, sem receio, né? E é aquela fase da adolescência mesmo, né? 18, 19 anos até, o espírito sente ainda esses impulsos que todos nós passamos. Acabei de me lembrar de um momento na mocidade em que uma jovem, ela vinha da balada direto para o encontro da mocidade domingo de manhã. Porra! Diz. Mas ela estava determinada, ela queria compreender, mas ela não queria abrir mão do divertimento que é natural da idade, né? Normal. Então eu falei, então venha. Aí uma outra, ela falava assim, que tinha uma chata da Tierô que ia chamar na casa dela às 5 horas da manhã, em espírito. Acorda, quem mandou você deitar agora? Vamos para a mocidade. Caraca, você fazia isso? Pois é, não lembro, mas ela disse que eu fazia. Porque ela acordava ouvindo a minha voz. Vem, né? Na Vem, hora! minha jovem, vamos! Eu não me recordo de absolutamente nada. Mas essa outra jovem que veio direto da balada, ela trazia questionamentos muito profundos. E que se nós tivéssemos a posição de julgar ao invés de acolher, hoje ela não seria a mulher que ela é. É, né? Isso sem dúvida. E porque ela fala isso. Né? Então, como é importante saber que tem um porto seguro, mesmo que não seja a família consanguínea, mas que ela sabe que pode recorrer a quem acolheu, quer seja um amigo, uma tia, quer seja na casa espírita, quer seja na evangelização ou nos encontros de mocidade. Então, isso é super importante. É sim. Que tenhamos, né, nas nossas casas esse olhar tão carinhoso para as crianças e para os jovens, né? Imprescindível. E não é só essa questão, o jovem é o futuro, ai, belisca. O jovem é o futuro da casa, cuidado. O jovem é o agora da casa. Ele precisa ser tratado como tal, que ele precisa aprender, tem que ter essa noção. Mas ele precisa estar junto com a gente, para ele sentir a mesma alegria que nós sentimos ao realizar alguma coisa. Então, ele passa por esse período, tudo bem, não teve essa estrutura toda, mas quando ele está um pouquinho mais desperto para as realidades, ele sabe que ali ele vai encontrar essa alegria em realizar em nome de Jesus. Isso ele vai conseguir. E nós só precisamos encontrar os caminhos, porque cada um tem um caminho um pouco diferente. Sim. Não tem um padrãozinho. Oi, fugi do tema, né? Não, imagina. Era até bom se tivesse padrãozinho, né? Ficava mais fácil. Ainda mais vocês, são dois. Né? Com uma diferença de idade. Que em casa tem 2 moleques. Pois é, menina. Deus te abençoe e te ilumine. Mas quem me dá mais trabalho é o marido, você sabe, né, Ero? Como? Quem dá mais trabalho é o marido, né? Ai, dá sorvete para ele que ele fica calmo. A Ero mandando sorvete para você, Ju. Ero, oi. Lê para mim aí os 2 últimos capítulos, parágrafos. Os 2 últimos itens. Não, aí, ó, o a partir e o espírito reveste. Entendi. Aí a gente já encerra. Tá bom. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que foram
o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Ai, que beleza, que alívio! O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Isso nós não podemos nos esquecer, que o Cristo nos ensinava por parábolas. Algumas pessoas no curso, principalmente no curso aqui da casa, perguntam: mas tem criança que é teimosa, tem criança que é malcriada, tem criança que é egoísta. Falei, gente, vamos entender o que o Cristo quis dizer. Quando Cristo fala que se assemelha à criança, é a atitude infantil de ser alegre, de não guardar ressentimentos, de briga, assim, de se desentende com um coleguinha, mas logo já quer ficar com o coleguinha novamente. Então, é nesse sentido. É essa simplicidade que nós, adultos, parece que esquecemos lá atrás, quando crescemos, né? Quando o tempo passou, e parece que a gente esquece. E é manter essa simplicidade. É entender que o outro também erra como nós erramos. É entender que o outro também precisa de compreensão, né? Isso mesmo. E nós já, todo mundo aí agora, nesse período, tem refletido bastante sobre si mesmo, e as pessoas estão sofrendo bastante por tudo que guarda, que não precisa guardar. Então, a rede social está auxiliando todo mundo a fazer aí essa higienização de pensamentos e se transformar para sair o quanto antes dessa situação, e que se não aprendemos de uma forma, vamos aprender de outra. É verdade. Ai, que medo da segunda onda. Ai. Não, mas veja bem, na segunda onda nós já estaremos melhores preparados. É isso mesmo. Todo mundo fazendo evangelho no lar, todo mundo vibrando positivamente, cientes de que somos imortais, né? E que se nós tivermos que voltar, se a nossa tarefa tiver sido concluída, nós retornaremos, senão nós vamos continuar trabalhando. A gente segue vivendo, né? Do lado de cá ou do lado de lá, seguimos vivendo. Exatamente, vamos seguir vivendo. Com os nossos desafios. Aqui nós estamos passando a vez na fila. Pois é. Que egoísta isso. Então a gente vai encerrar, tá? Ai, tá bom, nem lemos o outro capítulo. Não, porque a gente mudou, tá? Hã? Deu uma mudadinha. Deu. Você quer falar alguma coisa pro pessoal lá do Naufé, só para encerrar? Falo. Pessoal, amigos queridos, tenho certeza que nos encontraremos pessoalmente num outro momento e que os abraços serão de alegria e de reencontro. Busquem sintonizar sempre no melhor pensamento possível, né? Esse período de renovação é necessário e que estejamos preparados para isso. Nos deixar envolver por essa vibração renovadora que vem de Deus, nosso Pai, do seu amor, de Jesus para conosco, de nossos benfeitores espirituais. E assim nós conseguiremos senti-los e principalmente as suas inspirações. E renovarmos Herô. Gente, eu acho que a internet caiu, mas ficamos então com as últimas palavras da Herô aí como uma prece, né? Que Deus nos abençoe, que estejamos conectados com o plano espiritual, nos dando força, nos orientando, que fiquemos em paz, vibrando e ajudando, né, nesse tempo de crise que logo vai passar. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Eu vou agradecer a Herô depois, porque aqui caiu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.